estão bem dispostos. Não está assim um dia a chover, mas está quase. Está aqui alguém pela primeira vez? Não. Pessoas conhecidas. Bom, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Começando por uma mensagem que vamos ler. E é esta. Do livro Fonte Viva. Estás doente. São palavras de Tiago. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Emmanuel vai comentar. Todas as criaturas humanas adoecem. Todavia, são raros aqueles que evitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar inteiramente. O comprimido ajuda. A injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição de cólera ou de desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo e de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevistas. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversações infrutíferas, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico se não sabes calar nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras a harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar, a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com as leis do uso, e lembra-te de que serás, agora ou mais tarde, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches o teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor
se levantará. Libertar a nossa mente dos nossos problemas do dia a dia e guardar estes momentos para nos conectarmos com os nossos espíritos benfeitores, com os espíritos benfeitores desta casa que nos acolhe e unirmos-nos em conjunto para pensarmos no nosso querido Mestre Jesus, que foi o querido amigo que nos trouxe e que nos juntou hoje aqui. Então, de coração aberto, pensando sempre na gratidão que temos que expressar ao nosso Criador pela oportunidade que nos dá de estarmos juntos a refletir nestes temas que são decorrentes das mensagens que Cristo trouxe à Terra, do amor, da caridade, da fraternidade, e pensar que somos felizes porque temos dentro de nós o roteiro que nos elevará espiritualmente e moralmente para que possamos estar cada vez mais próximos do Criador. Aproveitemos então estes momentos, façamos os nossos pedidos pessoais, agradecendo sempre a Deus pela sua bondade infinita, pelo seu perdão e pela sua justiça. Pedimos também, queridos amigos, benfeitores desta casa e aos representantes dos planos mais altos, que ajudem a Terra, ajudem o nosso planeta, que tragam a paz, a harmonia, porque foi para isso que o Criador nos trouxe até aqui. Vamos pedir desculpas também por tudo aquilo que, ao longo das nossas vidas pretéritas, fomos destruindo pela ignorância. Destruímos a nossa própria casa e pedimos uma segunda oportunidade. Então, Senhor, pedimos ainda o auxílio, o grande auxílio a tudo aquilo que nos entra pela casa dentro, aquelas notícias que nos incomodam, e pedimos para que nos dês uma luz, do modo como poderemos auxiliar. Uma vez mais te peço o caminho da paz. E com este pensamento, Senhor, te pedimos autorização para dar início aos trabalhos de hoje. Fica connosco, hoje e sempre. Muito obrigada. Como sempre, trazemos aqui uma mensagem para que leiam e reflitam
enquanto aguardamos o início dos trabalhos. Trouxemos hoje aqui um excerto de um livro de Kardec e eu vou ler convosco. E então diz o seguinte: Deus estabeleceu leis que são inteiramente justas e boas. O homem seria perfeitamente feliz se escrupulosamente as seguisse. Contudo, a menor infração dessas leis causa uma perturbação, cujo contragolpe ele, o homem, experimenta. E daí as suas vicissitudes. Portanto, isto logo à partida faz pensar que o Criador nos deu todas as oportunidades para que nós fôssemos felizes. E uma vez mais, nós estragamos tudo porque não entendemos esse objetivo. Portanto, Kardec diz: é o próprio homem a causa do mal, por desobediência às leis de Deus. Deus o criou livre de escolher o seu caminho. E, pelos vistos, aquele que tomou o mau caminho o fez por sua vontade. E não pode acusar senão a si próprio pelas consequências para si decorrentes. Isto é de uma profundidade muito grande. E eu acho que é uma das reflexões mais importantes que nós devemos fazer a propósito das adversidades que nos acontecem na vida. Devemos fazer sempre esta reflexão. Devemos voltar-nos para dentro e tentar perceber porque é que nos está a acontecer isso. Se a culpa é nossa, porque a tendência imediata é de pôr a culpa nos outros. Os outros é que têm culpa de tudo, nós somos sempre uns santos e umas vítimas. Mas a verdade é que não é assim. E, portanto, se nós não encontramos nesta vida, assim, causas, fazendo aquela introspeção difícil de retirar o amor próprio, que a tudo perdoa, e se chegarmos à conclusão que, de facto, não foi nesta vida que nós tivemos algum comportamento menos bom, provavelmente terá sido em vidas anteriores e, portanto, fomos nós próprios que pedimos para repor, para tentar melhorarmos-nos e assim pedir a Deus e aos nossos benfeitores que nos deixassem voltar à Terra para nos regenerarmos e para resolvermos todos os conflitos que criamos. Este é um dos pilares da doutrina. Bom, mas o tema de hoje não é muito diferente desta introdução. Vamos continuar com o assunto da semana passada, que falava da lei da adoração. Vem bem lá embaixo. Vem? Não? Não quer vir para aqui para a frente? Não quer vir para aqui? Espera o cinema muito. Mas não se ouve? Não. Ah, pronto. Portanto, a semana passada falaram do livro dos Espíritos e da lei da adoração. Hoje vamos falar do politeísmo e dos sacrifícios. Só para contextualizar, para não cairmos assim de repente no politeísmo e nos sacrifícios, vamos começar só por dar assim algumas noções daquilo que ficou dito. Em que é que consiste a lei da adoração? Entenderam? Refletiram? A lei de Deus
ou lei natural é universal e imutável. Portanto, o que é que isto quer dizer? Que se aplica a todos os seres do universo, em qualquer altura e em qualquer lugar. Enquanto que a lei dos homens vai modificando, até devido à própria evolução e à visão que nós vamos tendo do mundo, não é? As leis humanas mudam, adaptam-se à evolução das sociedades. Ao contrário das leis humanas, das leis divinas, perdão. E porquê? Porque são perfeitas. A lei da adoração é uma das leis morais. E do que é que trata? Trata da relação do ser humano com Deus. Considera-se a adoração como uma lei natural porque resulta de um sentimento inato no homem. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todos nós, ao longo do tempo da nossa evolução, desde lá atrás do homem primitivo, sempre tivemos dentro de nós, como seres humanos, este conceito de Deus. Podíamos era não ter a capacidade intelectual, sobretudo, e até moral, de entender isso. Mas, de facto, tínhamos essa noção. E por isso também no Evangelho refere o homem como co-criador. O que é co-criador? É criador, co-criador porque foi ele próprio que formou a sua própria evolução, a sua jornada evolutiva, da qual é responsável. Obviamente que seguindo os modelos que Deus deu de várias formas, inclusivamente enviou-nos vários espíritos elevados, vários espíritos superiores, para que nós entendêssemos o caminho a seguir. Continuando. Considera-se a adoração como uma lei natural porque resulta de um sentimento inato no homem. Portanto, temos estes conceitos inatos, ou seja, que nascem connosco, que estão dentro de nós, que fazem parte do nosso subconsciente, não é? A noção de Deus, a noção da adoração, da reverência, para já não dizer culto, que é uma palavra assim dúbia, e da consciência também. Nós sabemos exatamente aquilo que estamos a fazer bem e o que estamos a fazer mal. Há cá uma vozinha dentro que dizia, quando éramos crianças e víamos aqueles filmes da Walt Disney, lembram-se do grilo falante? O grilo falante era a personificação da consciência. Não faças isto, não vais por ali. Só que nós muitas vezes não queremos ouvir. E como temos este livre-arbítrio, que foi o próprio Criador que nos deu, escolhemos o caminho. Às vezes escolhemos o caminho de uma forma um pouco, como direi, um pouco pensada. Não pensamos muito das coisas, não refletimos muito e vamos por aquele caminho que nos parece mais fácil. Mas que no fundo não é. É o caminho das pedras. Porque depois tudo fica mais longe, é mais difícil. É mais difícil voltar ao percurso do bem, esse sim, que nos leva então a ser mais perfeitos, cada vez mais perfeitos, e que nos leva à felicidade. Pronto, mas portanto está dentro de nós essa noção do bem e do mal, cabe-nos a nós escolher o caminho, isso é o livre-arbítrio, e também não se esqueçam que quem escolhe, e sobretudo quem tem algum conhecimento disso, tem a responsabilidade total das suas escolhas e, portanto, deve arcar com as consequências. Considera-se a adoração uma lei natural, já vimos, é, portanto, um sentimento inato no homem, isto de
reverenciar, de nos ligarmos e conectarmos a Deus. E, portanto, também dizemos que consiste na elevação do pensamento a Deus. E, portanto, aqui vem a história da conexão com Deus, que é fundamental, certo? E então, como é que nós nos conectamos com Deus? Através da prece, que é a forma mais comum, não é? Portanto, elevamos o pensamento e contactamos com Deus, falando o que nos vai no coração, de forma sincera, sem palavras rebuscadas. Pois é, isto não me dá, desculpa. Sem palavras rebuscadas, dizemos aquilo que nos aflige e pedimos ajuda. E se a ajuda for sincera, podem ter a certeza absoluta, pode não ser naquele momento exato que nós queremos, mas ela virá. Sempre. Então, a verdadeira adoração eleva o espírito, favorece a comunhão com os bons espíritos e ajuda a desenvolver virtudes como a humildade, a paciência e a caridade. Não é por acaso que pusemos ali a paciência. Porque acho que esta sociedade que vivemos hoje em dia, o que não tem é paciência. Não tem paciência para nada. Tudo tem que ser tudo muito rápido, no momento. Não tem paciência para aqueles que têm mais dificuldades. Não têm, sejam físicas, sejam intelectuais, sejam até devidas à idade, eu diria até sobretudo devidas à idade. Nós vemos cada vez mais as pessoas idosas a ficarem abandonadas, porque não há tempo. Foram eles, os nossos pais, que nos criaram, que tiveram todo o cuidado em nos dar tudo o que lhes estava ao alcance. E nós respondemos, metendo-nos assim numa gaveta. Pronto. E depois ficamos muito satisfeitos porque lhes damos os cuidados médicos, damos tudo aquilo que eles precisam do ponto de vista físico, material, mas não lhes damos o amor e o carinho, que muitas vezes é isso que eles precisam. E quem diz os idosos diz as crianças. Chegamos a casa ao fim de um dia de trabalho, cansados, sem paciência. E depois o que fazemos aos filhos? Damos-lhe um telemóvel, um iPad, para eles verem um filminho e estarem caladinhos. E, portanto, vamos olhando a comida. Chega a hora, banhinho, cama. Que dia cansado. Agora é que eu posso respirar um bocado. E é assim, dia a dia, não é? Bom, outro motivo de reflexão. Então, a lei da adoração enfatiza a importância de uma relação direta e sincera com Deus, baseada no amor, na gratidão e no esforço constante de melhorar moral e espiritualmente. E depois, isto também é muito importante. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Nós temos este conceito, mas praticamos. Não há quem não diga que todos somos filhos de Deus. Somos. Mas quando chega a hora da verdade, tratamos-nos assim? Isto são questões que, quando lemos estes textos maravilhosos, não é? Que parecem assim, que têm várias leituras, digamos assim, não é? Há uma leitura em que mais superficial e depois há uma segunda, uma terceira, uma quarta leitura em que nós realmente começamos a perceber que temos ali um guia, está cheio de orientações. Só é preciso percebê-las e, mais difícil ainda, pô-las em prática. Só estou a levantar questões.
segundo ponto, e aliás, o primeiro ponto do nosso estudo de hoje é o politeísmo. Pronto. Então vamos lá ver o que é o politeísmo. É a crença na existência de múltiplas divindades ou deuses adorados e reverenciados de forma distintas. Cada divindade geralmente tem um domínio específico, atributos próprios e histórias associadas. Eu não sei se isto agora se está na escola, mas eu digo. Os gregos, os romanos, a civilização egípcia também ainda se trabalha. Vá lá. Bom, então, cada divindade está associada a aspectos específicos da vida do dia-a-dia, da vida deles e da natureza. Então, temos deuses como os deuses da guerra, do amor, da fertilidade, do mar, do sol, de tudo aquilo, no fundo, que nós naquela altura, que também éramos nós, mas estávamos ali, um bocado mais para trás, não entendíamos. Nós não entendíamos aqueles fenómenos que por exemplo, estou-me a lembrar na civilização egípcia, havia aquela coisa, o Nilo, não é? O Nilo, às tantas, aquilo era uma planície extremamente fértil, e de repente o Nilo subia às águas e lá iam as culturas todas, desaparecia tudo. E eles, ai Jesus, o que é que faziam? Iam a correr aos templos, entregavam oferendas, faziam promessas, preces, sacrifícios, como veremos mais à frente, para que as águas não estragassem as colheitas. E, portanto, eles, apesar de serem um povo muitíssimo inteligente e já muitíssimo desenvolvido para a época, não tinham percebido que aquilo era um simples fenómeno da natureza. Não é? Não era nada de sobrenatural. Fazia parte das estações do ano, de todo o ciclo, digamos assim, da natureza. Pronto, mas eles, como não entendiam, achavam que era um Deus e então que tinham feito mal e era o Deus que o estava a punir. E então, antes que punisse mais, o melhor era dar-lhe umas coisitas a ver se ele ficava bem disposto. As religiões politeístas têm mitologias muito ricas, como sabem, com histórias, com lendas, que vão descrever as origens, os feitos e as relações entre eles. Porque depois uns eram filhos dos outros, casavam com irmãos, uma coisa assim muito complicada. Mas pronto, eram todos deuses e viviam lá no seu local, muito acima do povo. O politeísmo foi predominante em muitas culturas, como já dissemos, a egípcia, a grega, a romana, a nórdica, que também é interessante, e a da Mesopotâmia. Cada deus tinha os seus templos. A adoração do politeísmo incluía uma variedade de práticas, como orações, oferendas, sacrifícios, festivais e cerimónias. Os seguidores solicitavam favores, proteção e orientação dos deuses através de rituais e de preces, como acabamos de exemplificar com os egípcios e aquelas enchentes do Nilo. E ainda hoje existem religiões politeístas, como é o hinduísmo, que é uma das principais do mundo, porque eles também são muitos, não é? É o país que tem mais habitantes. E é uma religião muito, muito antiga, com coisas, com mensagens muito interessantes. Quem gosta de estudar estas coisas, acho que deve ler sobre o hinduísmo, porque eu acho que o conhecimento não ocupa espaço. Não é? E é bom nós compararmos as nossas crenças com outras, que são milenares. Portanto, ninguém tem a verdade absoluta.
Além disso, há vários caminhos para chegar ao mesmo ponto, não é? É como agora o GPS. Quero ir para ali. E ele pergunta, qual é a rota mais rápida? Eu escolho preferencialmente essa. É mais ou menos assim, não é? Portanto, nós queremos atingir a perfeição, queremos ficar felizes para sempre e, portanto, cada um escolhe a rota mais rápida. Mas o que é facto é que vamos todos chegar ao mesmo sítio. Agora falando a sério, tivemos sempre a falar a sério, mas agora mais a sério ainda, vamos falar do tema de hoje, do Livro dos Espíritos e do politeísmo. Eu quando li a primeira vez, não sei se vos aconteceu o mesmo, vou contar a minha experiência pessoal, perguntei assim, o que é que isto está aqui a fazer no Livro dos Espíritos? O politeísmo, os sacrifícios humanos, os sacrifícios dos animais. O que é que Allan Kardec quererá dizer com isto tudo? E achei assim um bocadinho estranho. E li uma vez, e li duas, e li três, e depois percebi. E espero que vocês façam o mesmo depois no fim, para eu vos fazer umas perguntas e responderem, está bem? Então a primeira pergunta é esta. Na questão 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e disseminadas? Portanto, é isto que preocupa Allan Kardec. Mas afinal, se isto não é verdade, porquê é que era? Porquê é que existia? Porquê é que era tão frequente? E os espíritos respondem. A concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento das suas ideias. Ou seja, o povo primitivo não tinha ainda as faculdades intelectuais suficientes para entender que havia um Deus único. E, portanto, para eles era muito mais fácil ainda usar, digamos assim, fenómenos da natureza. Mas já me estou a adiantar. Mas perceberam? Allan Kardec faz sempre as questões adequadas. E os espíritos continuam a responder e dizem: incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, mas que atua sobre a matéria, o homem conferiu-lhe atributos de natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto físico. Desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para o homem uma divindade. Aqui está a resposta. E vejam só que há aqui dois conceitos que nós temos que entender. Os espíritos dizem que pela nossa ignorância, não é deles, é nossa, nós não concebemos um ser imaterial. E hoje em dia acontece a mesma coisa. Que conceito é que nós temos de Deus? Como é que nós descrevemos Deus? Eu não vou dar a resposta porque vou falar disso um bocadinho mais para a frente, mas já estou aqui a fazer-vos pensar. Não é? Porque a nossa tendência, aquilo que é mais fácil, é nós compararmos com aquilo que conhecemos. E o que é que nós conhecemos? O homem. Não é? Também nunca vimos nenhum extraterrestre. Não é? Portanto, conhecemos o homem e, portanto, nós humanizamos Deus. E aparece-nos aquele senhor com um ar muito bondoso, de barbas e tal, muito bem pintado por Miguel Ângelo. Adiante. Como? Digo yo que ese no era Dios. Bom, então, devido, como disse, àquela ignorância daqueles homens primitivos, eles sempre fascinados com os mistérios e com o sobrenatural,
tudo aquilo que passava do comum era divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma força sobrenatural. Lá está. Allan Kardec, ao longo de todos os seus livros, fala sempre neste tema, no sobrenatural. Exatamente para, como se diz agora, desconstruir os milagres e o sobrenatural. É tudo muito natural, é tudo deste mundo, tudo o que acontece. Pronto, mas eles, de facto, os povos primitivos, eles não, nós, os povos primitivos, como não tinham desenvolvimento intelectual nem moral, não compreendiam. E, portanto, por isso acreditavam nos deuses. Daí quererem em tantos poderes distintos quantos os efeitos que observavam. Portanto, observavam o vento, era o deus do vento. Observavam o sol, que se punha e que levantava no dia seguinte, era o deus do sol, como já disse. Porém, em todos os tempos, houve homens esclarecidos, graças a Deus, que compreenderam ser impossível a existência desses múltiplos poderes a governarem o mundo. Portanto, isto não fazia sentido. Para aqueles que se debruçavam realmente sobre as coisas, para os pensadores daquela altura, isto não fazia sentido. Devia haver uma direção superior. Alguém que regesse isto tudo. Por consequência, elevaram o seu pensamento e entenderam a concepção de um Deus único. Portanto, até aqui, o que Allan Kardec esteve a fazer foi a mostrar-nos a evolução dos povos até eles chegarem à noção do Deus único. Porque depois é a partir daí que se começa a desenvolver a religião e, mais tarde, o espiritismo. Então eles acreditavam, os mais esclarecidos, no Deus único. E a primeira questão do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A resposta é, dos Espíritos, obviamente, Deus é a causa primária de todas as coisas. Achamos que há algumas questões, é evidente que não são para decorar todas, mas há algumas questões que devíamos mesmo decorar, porque são fundamentais, até para estruturar o nosso pensamento. E, portanto, foi com o Espiritismo que nós aprendemos esta visão de Deus como um ser perfeito, supremo, que mantém a ordem e a harmonia no universo através das suas leis imutáveis. Portanto, chegamos a este conceito de Deus único. E o paganismo deixou de ter razão de existir. Como disse, há culturas que ainda o aceitam e nós temos que aceitar, porque aceitamos tudo, não somos melhores que ninguém. Então, na questão 10, diz assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E olhem só a resposta dos espíritos: não. Falta-lhes o sentido, falta-lhes a capacidade. Não é possível ainda. E depois, na questão 13, que eu também gostaria que decorassem, temos os atributos de Deus. Deus é eterno, que é um conceito também difícil, não é? Confesso, para mim é. Infinito, imutável, imaterial, único, omnipotente, soberanamente justo e bom. Vamos ver só o que é que quer dizer cada uma destas características assim muito rapidamente. Acho que vale a pena. Vê? Muito mal. Pois é. Vou desligar esta luz, não? A primeira. Esta. Não, a outra. Esta. A outra, isso. E agora? Então eu vou ler. Portanto, são os atributos de Deus. Eterno. Deus não tem começo nem fim. Sempre existiu e existirá.
Isto até parece lógico, não é? Infinito. Deus é ilimitado em todas as suas perfeições. Imutável. As leis de Deus e as suas perfeições são constantes. Imaterial. Deus não possui uma forma física, tal como nós a entendemos. Único. Há um único Deus, a causa primária de todas as coisas. Omnipotente. O poder de Deus não tem limites. Soberanamente justo e bom. Deus é a fonte suprema da justiça e da bondade. As suas ações e as suas leis são justas e benevolentes. É um bocadinho mais fácil de entender assim, embora haja aqui subjacentes conceitos que eu, sinceramente, ainda tenho alguma dificuldade, com todas as limitações, de entender, nomeadamente a eternidade, não é? Porque existiu sempre e há de existir para sempre. Pode ser que na próxima eu entenda melhor. Portanto, como não entendo também, não sei muito bem explicar, acho que isto é fé. É fé que nós temos em Deus, que de facto nos faz acreditar, e até porque temos tantos exemplos do nosso dia-a-dia, até que se passam connosco, não é? Da sua infinita bondade, da sua justiça, que nos perdoa todas aquelas faltas que nós cometemos. Portanto, a eternidade vamos entendê-la certamente. E não vai demorar muito. Continuando. Já passamos. Continuando com o estudo do Livro dos Espíritos. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecido desde as primeiras idades do mundo, não terão os fenómenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Fantástica esta pergunta, não é? E porquê? Porquê que ele pergunta isto? Porque, afinal de contas, no Espiritismo nós falamos de espíritos. Certo? E esses espíritos, sobretudo, obviamente, que aqueles que são mais desenvolvidos, não é? Superiores, têm muitos poderes. E têm poderes sobre a natureza. Então, porquê que não são deuses? Entendem? Vamos continuar. Sem dúvida, respondem os espíritos. Pois, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Continua a resposta. Daí veio que, quando um homem se distinguia pelas suas ações, pelo seu gênio ou por um poder oculto que o povo não conseguia compreender, faziam dele um Deus e, por sua morte, rendiam-lhe culto. Então já estão a ver que deuses e espíritos têm muitas coisas em comum, não é? Vamos ver então o que nos diz Kardec. Entre os antigos, a palavra Deus tinha uma acessão muito ampla. Não indicava, como atualmente, uma personificação do Senhor da natureza. E nós já vimos isso naquela introdução que fizemos sobre o politeísmo. Era uma qualificação genérica que se dava a todo o ser existente que estivesse fora das condições da humanidade. Portanto, alguém que se distinguisse do ser humano dito normal. Ora, tendo as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem com poderes da natureza, deram a esses seres o nome de deuses, tal como atualmente damos o nome de espíritos. Portanto, já estão a ver aqui que os deuses eram, de facto, espíritos
mais elevados, não é? Que estavam ali também para auxiliar no progresso daquelas sociedades. Só que isso não era entendido pelos homens primitivos e, portanto, havia aí alguma questão mais complicada para as suas mentes. Portanto, Allan Kardec diz-nos que isto é uma pura questão de palavras. Chamar deuses ou espíritos. E é uma pura questão de palavras com a única diferença de que na ignorância em que se achavam os tais povos primitivos, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, erigiram as tais deuses templos e altares que se tornaram muito lucrativos. Ora, vejam que já naquela altura a economia era fundamental e realmente influenciava e de que maneira as sociedades. Portanto, isto já vem de longe, não é? É como ainda agora os mestres, não é? Também agora aqueles indivíduos que os endeussam e que lucram com isso. Recebem os dízimos e pronto. É isso. Portanto, como vês, Sara, isto já vem de há milhões de anos. Por isso é tão difícil, não é? Modificar. Hoje consideramos-los simples criaturas como nós, estamos a falar agora dos espíritos, com que se despojaram dos seus envoltórios terrestres. Portanto, ficou só a alma. Largaram o corpo físico. E isto é muito interessante. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos os mesmos atributos de que são dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. Ou seja, o estado físico em que se encontram nos mundos superiores, não é? Aquela coisa do perispírito, não é? Fala em estado físico e bem, porque o perispírito é uma forma de matéria, certo? Todas as propriedades do perispírito e as ações que desempenham nas coisas da Terra. Portanto, sabemos sempre que estamos rodeados de espíritos e que eles têm uma intervenção forte na vida terrena, através de nós. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Portanto, o cristianismo não destruiu nada. Perceberam? Orientou a adoração para aquele a quem é devido. Portanto, trouxe esta noção de Deus único, que até aí não existia, não é? E que depois muitos povos, como sabem, adotaram, nomeadamente o povo judeu, para preparar a vinda daquele que seria o mais importante, que marcou a nossa história, o antes e o depois de Jesus Cristo. Quanto aos espíritos, a lembrança deles perpetuou-se sob diversos nomes, conforme os povos, e as suas manifestações, que nunca deixaram de se produzir, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o domínio do mistério. Portanto, Allan Kardec está a dar-nos aqui uma visão sob o ponto de vista da nossa relação com Deus, desde o homem primitivo até aos dias em que descreve o livro. Mas que não é muito diferente dos dias de hoje. Enquanto que para a religião essas manifestações eram fenómenos miraculosos, para os homens esclarecidos e incrédulos foram sempre um embuste. Portanto, nada de sobrenatural, certo? Não existem milagres. Já falamos disto várias vezes. E Allan Kardec repete em todas as obras. Hoje, graças a um estudo mais sério, o Espiritismo, isentado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos,
revela-nos um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza. Portanto, só para acrescentar, Allan Kardec era um homem de ciência, era um homem com múltiplos conhecimentos em várias áreas, desde a medicina, a anatomia, a botânica, a pedagogia, e, portanto, queria desmistificar esta crença dos milagres associada ao espiritismo. Passemos então para o ponto número 2 do nosso estudo de hoje, que são os sacrifícios. Os sacrifícios. E Allan Kardec volta a perguntar-nos. Isto é, remonta à mais alta antiguidade, os sacrifícios humanos. Como é que se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Não é? É que é uma coisa tão horrorosa matar seres humanos, nossos irmãos, não é? Filhos de Deus. Matá-los no meio de uma cerimónia para agradar a Deus. Como é que se explica isto? E Deus deixava? Resposta dos espíritos. Primeiramente, porque não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Portanto, já vimos que estes povos primitivos tinham uma concepção de Deus muito complicada. Vamos estudar melhor esta frase? Os homens primitivos não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Já sabemos que Deus é a origem de tudo o que existe, já vimos. Que é a inteligência suprema que governa o universo com sabedoria, com justiça e com amor. Porque é soberanamente justo e bom. As leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Também já vimos isto. E que cada espírito é co-criador da sua jornada evolutiva de acordo com as leis de Deus. Portanto, com esta orientação. E depois temos isto fantástico e fabuloso. A confiança na justiça divina e na bondade infinita de Deus é um pilar de sustentação das adversidades da vida. Não é? Esta doutrina é extremamente consoladora. Porque tudo tem uma explicação, não é? E porque nós, ao acreditarmos em Deus, na sua infinita bondade e na sua justiça, pensamos sempre que aquele momento pior das nossas vidas vai passar. E outros melhores virão. E o que nós temos que fazer é aprender com esses momentos de adversidade e perceber porque é que nos estão a acontecer. Em primeiro lugar, analisar com alguma profundidade. Mas porquê é que isto está a acontecer a mim? A culpa não é dos outros. Primeiro viramos para nós e tentamos entender o porquê e depois o que é que eu posso aprender com isto, que é para não voltar a repetir. Basicamente é isto, não é? Porque se nós mantivermos o erro e mantivermos a repetição da resposta errada, não saímos de sítio. É como os alunos na escola, ou deveria ser como os alunos na escola. Ai, não aprendeste a lição? Então ficas no mesmo ano. E para o ano voltas a aprender tudo outra vez. Pode ser que no fim do próximo ano já saibas responder às perguntas. É exatamente a mesma coisa, o mesmo princípio. Por isso é que esta doutrina é tão maravilhosa.
porque é fácil de entender, de compreender. Aqui o problema é a prática. Voltando ao livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona. Portanto, remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Então, como é que se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? Portanto, já demos aqui a primeira resposta e temos aqui a continuidade da resposta dos espíritos. Nos povos primitivos, a matéria sobrepõe-se ao espírito, pelo que se entregam aos instintos do animal selvagem. Portanto, isto significa que ainda não havia consciência. A consciência ainda não tinha sido, entre aspas, descoberta, porque ela estava lá, mas não tinha sido descoberta pelo homem. Estávamos ainda na fase em que o homem respondia por instinto. E qual é o principal instinto? É o da sobrevivência. Por isso é que são cruéis. É que neles o sentido moral ainda não estava desenvolvido. Portanto, estes é que somos nós, lá atrás, na retaguarda. O boi não está desenvolto em algumas circunstâncias. Como? Que o boi não está desenvolto em algumas circunstâncias. Claro, claro, claro. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Estamos a falar dos sacrifícios humanos. Foi por isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. Em conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Isto faz sentido. Temos é que pensar com a cabeça deles. Mas faz sentido para eles. Ou não faz? Faz. Vamos continuar. Na vida terrena, é interessantíssima esta conclusão de Allan Kardec. Ora veja, na vida terrena, se tiverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de valor maior, quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. E assim está explicado, ou não está? Interessante, não é? Realmente nós, quando queremos dar uma prenda a alguém, não vamos aos chineses, passem a publicidade, comprar uma prenda de 2 ou 3 euros ou uma coisa de plástico. Não. Se for o nosso neto, então vamos à orivesaria e compramos um vinho de ouro. E é isto que Allan Kardec, de uma forma tão simples, explica. Há uma dúvida? Assim tinha que ser entre homens ignorantes com relação a Deus. Pronto, era aquilo que eles sabiam. Achavam que era uma coisa importante, porque Deus, que também era muito importante, só merecia aquele tipo de presentes. Que era o presente maior, era dar a vida. Mas não era a deles, era a deles. Outra questão. De modo que os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos. E os espíritos respondem, sobre isso não há dúvida nenhuma. Então, de acordo com a explicação que acabais de dar, os sacrifícios humanos tiveram origem num sentimento de crueldade? Portanto, Allan Kardec, nunca satisfeito com as respostas, vai ainda mais ao longe. Pronto. Já entendeu que eles, coitados, não tinham conhecimentos, não eram desenvolvidos intelectualmente. Mas então o que é que estava por trás disso? Também eram cruéis, sanguinários. E reparem na resposta dos espíritos.
Não. Originaram-se de uma ideia errónea quanto à maneira de agradar a Deus. Estão errados, estão no caminho errado. Ninguém lhes ensinou. Considerai o que se deu com Abraão. E se os senhores sabem, de certo sabem, Abraão ofereceu o próprio filho a Deus. Era a coisa mais preciosa que ele tinha naquele mundo. Era um filho único, que pelos vistos tinha custado bastante a nascer. E ele oferecia o filho a Deus como prova do seu amor incondicional a Deus. Incrível. Allan Kardec continua. Desculpem, é os espíritos. Com o correr do tempo, os homens passaram a abusar destas práticas, imolando os seus inimigos e até mesmo os seus inimigos particulares. Olha, cá vem o nosso lado negro, não é? Sempre ao de cima aquele lado mau. Tu também fazes, então se tu fazes eu também posso fazer. E liberto-me aí daqueles que me estão aqui a aborrecer e que se me estão a atravessar o caminho. Então, Deus faz o mesmo. Incrível. Somos mesmo mauzinhos. Mas vamos melhorar, já estamos muito melhores. Entretanto, Deus nunca exigiu sacrifícios nem de homens, nem sequer de animais. Deus não exigia nada. Não pedia nada. Não há como compreender que se possa prestar culto a Deus mediante a destruição inútil das suas criaturas. Então nós não acabamos de dizer que Deus tinha criado o universo e tudo o que nele existe? Deus é nosso Pai, foi Deus que nos criou. O homem foi criado à imagem de Deus. E depois ia destruir as criaturas que ele próprio tinha criado. Quer dizer, basta pôr na humanidade, não é? Agora está tudo um pouquinho diferente, mas pronto, mas mesmo no meio desta toda esta maldade que existe, os terroristas não matam os filhos. Matam os filhos dos outros, mas os deles não, escondem-nos. Questão 670. Alguma vez podem ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? É que Kardec, se me permitem a expressão, não larga enquanto não perceber muito bem percebido o que é que estava por trás disto. E os espíritos respondem, não, nunca. Nunca foi agradável. Mas Deus, com todos aqueles atributos que nós gostaríamos de ter, mas não temos, com a sua suprema inteligência, entendia e julgava pela intenção. Vamos analisar então um pouco melhor isto. Deus julga pela intenção. Portanto, nós sabemos que a justiça de Deus é perfeita e absoluta. Não temos dúvidas, pois não? Não. E também não temos dúvidas que Deus conhece os corações e as verdadeiras motivações de cada ser, julgando com justiça e sabedoria. Portanto, isto são as premissas. A pureza das intenções é um indicativo do progresso moral do espírito. Certo? A pureza das intenções. As ações motivadas por amor, caridade e desejo de fazer o bem são vistas com bons olhos por Deus e pelos espíritos superiores. Portanto, Deus o que fazia era perceber que por trás daquela ignorância toda havia de facto uma boa intenção. E a intenção era agradar a Deus. E portanto Deus aceitava essa intenção boa, esquecendo os meios que eles utilizavam para alcançar este fim, de agradar a Deus. Não há dúvidas? Não. Há alguma
Alguma vez podem ter sido agradáveis os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Voltamos à pergunta anterior, porque a resposta é mais longa. Sendo os homens ignorantes, era natural que supusessem praticar um ato louvável ao imolar os seus semelhantes. Nesses casos, Deus considerava unicamente a ideia que presidia ao ato e não ao ato em si. Portanto, aqui o que estava em causa era a ideia, a mensagem que os povos queriam passar. E depois continuam os espíritos. À medida que os homens se foram melhorando, tiveram que reconhecer o erro que cometiam e reprovar tais sacrifícios. Portanto, aqui, através do conhecimento, houve uma evolução. Não só a nível intelectual, mas fundamentalmente a nível moral. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida ao outro. Os espíritos esclarecidos não podiam conformar-se com estas ideias. Digo espíritos esclarecidos, dizem os espíritos, falam de outros espíritos esclarecidos, porque os homens tinham então a envolvê-los o véu material. Portanto, ainda era predominante, mesmo nestes que tinham mais algum conhecimento, predominava ainda digamos que a materialidade. Mas, por meio do livre-arbítrio, era-lhes possível vislumbrar as suas origens e fim. Eu, muito humildemente, acho que isto está mal traduzido. Porque o que faz sentido é que esta frase seja: digo espíritos esclarecidos, porque os homens tinham então a envolvê-los o véu material. Ok. Mas por meio da consciência, era-lhes possível vislumbrar as suas origens e fim. Isto é uma opinião, como vale falar. Portanto, para mim, este livre-arbítrio está aqui no sentido de consciência. Muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam. Ora, a intuição é muito mais relacionada com a consciência. Já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer às suas paixões. Vejam só, eles sabiam que faziam mal, mas continuavam. Portanto, estes é que eram os verdadeiros espíritos inferiores. Porque tinham o conhecimento, mas não modificavam o seu comportamento. E então, analisando essa forma, essa frase, digamos assim, que os espíritos disseram sobre os espíritos que estavam mais esclarecidos, e sobre a consciência, então, temos aqui na questão 621, que é outra para decorar, a lei de Deus está inscrita na consciência. Na nossa consciência. A consciência é um reflexo das leis divinas que todos trazem dentro de si. Deus, de facto, é misericordioso. Porque todas as respostas, as orientações, para nós seguirmos por um caminho de aperfeiçoamento, estão dentro de nós. Nem é preciso ir ao Google. Estão dentro de nós. Então, este conceito de consciência implica que cada ser humano possui intrinsecamente uma compreensão inata do que é certo e do que é errado. Portanto, nós, no fundo, quando temos que tomar alguma decisão, e isto é do dia a dia e acontece a todos, porque nós não somos diferentes, nós temos a noção plena de que há um caminho errado e um caminho certo. Depois só temos, às vezes, é que ter a coragem de seguir sempre o caminho certo. Porque, às vezes, é o mais difícil, é o caminho das pedras. Mas nada se faz sem esforço, não é? Continuando, que a Sara já está aqui a dizer as horas. É a consciência moral que guia as ações do homem, distinguindo o bem do mal. O homem consegue distinguir o bem do mal. Cada indivíduo é responsável pelas suas escolhas e ações
e deve agir em conformidade com a sua consciência moral. Isto é que é o livre-arbítrio. Certo? (671) Que devemos pensar das chamadas guerras santas? Olha que incrível, como isto está atual. Não sei se são santas, se não são santas, mas pronto. Ora, leiam. O sentimento que impele os povos fanáticos a exterminarem, os que não partilham das suas crenças, tendo em vista agradar a Deus, poderá equiparar-se quanto à origem e ao sentimento que os excitava, outrora, antigamente, ao sacrifício dos seus semelhantes. Isto é perfeitamente atual. Isto é o que está a acontecer hoje em dia. É claro que não são guerras santas, eles dizem que são, mas nós acreditamos que não. Mas é o que está a acontecer. Vejam a resposta. São impelidos pelos maus espíritos e fazem a guerra aos seus semelhantes. Violam a vontade de Deus, que manda amar cada um o seu irmão como a si mesmo. Ora, se nós amássemos o nosso irmão como a si mesmo, de certeza que não havia guerras. Por isso, consideramos que devíamos nos refletir um pouquinho mais sobre isto. Amar o próximo com a si mesmo. No fundo, é a mensagem que Allan Kardec nos trouxe na última questão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a si mesmo. Este é o primeiro mandamento, não é? Não era exatamente assim, mas foi já um mandamento que foi dado a Moisés quando ele subiu ao monte e se encontrou com Deus. Portanto, faz parte dos 10 mandamentos, não é? Que regem as nossas vidas. E, portanto, depois também ensinado por Jesus e aí acrescentado mais o amar o próximo com a si mesmo, porque o primeiro era basicamente amar a Deus sobre todas as coisas e depois Jesus veio completar e dizer amar o próximo como a si mesmo. E, portanto, este primeiro mandamento é tão importante que serve como base para todos os preceitos, sejam eles morais e espirituais. Amar o próximo como a si mesmo também tem subjacente outra lei moral fundamental, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. A justiça garante que se trate o próximo de maneira equitativa, ou seja, justa. O amor inspira a benevolência com o outro. E a caridade incentiva a ajuda desinteressada ao próximo. Desinteressada. Portanto, nós não estamos a fazer caridade para nos valorizarmos a nós próprios e para dizermos, olha como eu sou bom, que eu faço isto e aquilo. Não. A caridade até é silenciosa, não é? Lembrem-se daquela história do Evangelho da viúva que dá o óvulo, não é? Ninguém sabe quem ela vai lá dar a quem necessita a sua contribuição. Portanto, onde é que eu ia? A caridade desinteressada, no sentido de ajudar sempre o próximo. Portanto, o amor ao próximo, obviamente, que sendo uma lei natural, é um meio de progressão espiritual para quem a pratica. Continuação da resposta 671. Todas as religiões, ou antes todos os povos, adoram o mesmo Deus, seja qual for o nome que lhe deem. De facto, é verdade. Seja Jeová, Allah, seja quem for, é realmente o mesmo Deus. Porque há de um fazer guerra de extermínio ao outro sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua,
ou por não ter ainda atingido o grau de progresso dos povos esclarecidos. Isto também é o que está a acontecer agora. Se virem, eu não quero pôr nomes, mas de facto há povos que nós vivemos todos no mesmo planeta, todos ao mesmo tempo, mas temos graus de evolução muito diferentes, certo? É só ver o que acontece às mulheres em alguns países que são mortas porque mostram o cabelo, porque andam à rua, enfim. Eu faço sempre a minha pequena campanha. Continuam os espíritos. Se são desculpados os povos por não crerem na palavra daquele que Deus enviou, animado por um Espírito Divino, Jesus, obviamente, que é de quem estamos a falar, portanto, esses que não acreditavam nele são desculpados, sobretudo os que não o viram e não lhe testemunharam os atos. Como pretenderes que creiam na palavra de paz quando lhes ires levado de espada em punho? Portanto, as tais guerras santas. O tal extermínio de quem não comunga das mesmas crenças. Esses terão que ser esclarecidos, sem dúvida. Claro que sim, têm que ser esclarecidos. Devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Cristo mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Portanto, não é com as guerras santas que se consegue disseminar as ideias de Cristo, de amor e de caridade. E depois ele termina. A maioria de vós não acredita nas comunicações que temos com certos mortais. Começa já por aqui. Isto é já para vos pôr ao nível. Se vocês não acreditam nas comunicações que nós espíritos temos com os mortais, não é? A comunicação dos dois lados, do lado espiritual e do lado físico, como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra quando desmentis com os atos a doutrina que pregais? Mas é aprender e pôr em prática aquilo que aprendeis. E só aí tereis capacidade moral para ensinar, então, os outros. Na 672 da questão, pergunta Kardec: a oferenda de frutos da terra feita a Deus tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? É que além do sacrifício dos animais e humanos, já nem quero falar nisso que me arrepia, também se iam lá entregar, e ainda hoje vão, frutas e produtos da terra. Reparem na resposta. Já vos respondi, declarando que Deus julga sempre segundo a intenção e que para ele pouca importância tem o facto em si. O que interessa é a intenção. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra em vez do sangue das vítimas. Isso parece-me óbvio, nem vale a pena perdermos tempo com isto. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe posseis fazer. Portanto, é fácil oferecer qualquer coisa a Deus. Oferecer a Deus uma prece, a nossa intenção de nos aprimorarmos, de melhorarmos. Repito que a intenção é tudo e que o facto nada vale. Estamos a chegar ao fim. Esta é a pergunta 673, em que Kardec pergunta: não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a diminuir os sofrimentos daqueles a quem faltam necessário? E assim o sacrifício dos animais, praticado com um fim útil, não se teria meritório? Não haveria algo de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres os primeiros produtos dos bens que Deus nos consegue na terra? Estão a atingir o alcance da questão. Portanto, era mais meritório aos olhos de Kardec, e ele pergunta isso, se aquelas coisas, aqueles produtos da terra, os animais, em vez de serem oferecidos a Deus num altar e ficaram ali a apodrecer,
se em vez disso fossem dados realmente a quem necessita. E qual é a resposta? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O que é que eles querem dizer com isto? Deus abençoa aqueles que ajudam, que amam e que respeitam os outros. Porque estes comportamentos estão em conformidade com as leis divinas. Certo? A prática do bem, além disso, ainda traz uma sensação de realização e de felicidade, que são as nossas bênçãos espirituais. Não há quem não sinta essa sensação de felicidade quando tem a oportunidade de auxiliar a alguém que está ali a precisar, não é? De uma forma desinteressada, apenas para auxiliar o outro. E então temos Jesus como um modelo de amor, de caridade e de bondade a ser seguido. Por nós, obviamente. Não seria, eu repeti aqui a pergunta, porque não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis de tal, já respondemos. E os Espíritos continuam. O melhor meio de honrar a Deus consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprova as cerimónias que praticais para lhe dirigires as vossas preces. Porém, aí gasta-se muito dinheiro que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Espírito prático. Certo? E, sobretudo, o que é que está aqui em causa? A simplicidade. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. É que não há aqui meias medidas. Eles dizem exatamente aquilo que pensam, os espíritos. E depois termina. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que à essência. Depois de tudo isto, que ficou dito para trás, então, só uma última reflexão sobre Deus ama a simplicidade em tudo. A simplicidade é um reflexo da pureza de espírito e da essência da natureza divina. Os espíritos mais elevados não se prendem aos bens materiais e aos prazeres terrenos. Já sabemos disso. A vida de Jesus é um exemplo de simplicidade e de humildade. Ele viveu de forma modesta, sempre próximo aos mais necessitados e ensinava com palavras simples e através de parábolas a doutrina do amor e da caridade. Portanto, Jesus falava de forma a que o povo compreendesse, à sua forma e à sua maneira, usando, não é, as próprias cenas do dia a dia para depois dar a sua noção de vida espiritual e dar as orientações sobre o nosso procedimento, se nos queríamos então aprimorar cada vez mais. E pronto, e chegamos ao fim da apresentação. Não sei se alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta. Estão acordados? Quem cala consciente. Muito obrigada. Vamos estar então, vamos finalizar a nossa apresentação de hoje. E agora, pensando em tudo isto que estivemos a falar, que estivemos a refletir, vamos fechar os nossos olhos de novo e vamos pedir a Deus e aos nossos benfeitores espirituais
bem como aos benfeitores desta casa, sempre aberta para nos recolher, seja nos momentos de adversidade, seja nos momentos de festa, e por isso temos que estar gratos por nos sentirmos aqui sempre acolhidos e sempre com uma palavra de consolo, que é tão importante para as nossas vidas. Vamos agradecer a Jesus, nosso querido Mestre, todos estes ensinamentos que faz com que cheguem até nós de forma simples, compreensível, que são de facto o roteiro para a nossa evolução como espíritos e com o objetivo de atingirmos a felicidade plena, sendo esse um desejo de todos nós. Pedimos a Jesus que nos auxilie no nosso dia a dia a pôr realmente em prática estes conhecimentos que nos vão sendo dados, para que sejamos até um exemplo para todos aqueles que nos rodeiam, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, para que assim eles possam despertar também, cada um à sua forma, da sua forma, à sua maneira, para seguirem o caminho que nos leva até Deus. Somos muito gratos por tudo, Senhor. Intensamente gratos. Pedimos-te que nos acompanhes com a tua luz em todos os momentos da nossa vida e que nos intuas e que nos dês também o teu perdão, sempre que nos afastamos do caminho do bem. Assim, terminamos este trabalho com a tua autorização, pedindo que sigas com todos os que estiveram aqui, dos dois lados da vida, para que possam manter este estado de reflexão e que possam levá-los a conclusões que os beneficiem no seu percurso da vida. Graças vos damos por tudo, Senhor. Muito obrigada.